Convidar a igreja para abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vamos ler até o versículo 6. Onde está escrito assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Aqui está dizendo, Paulo está rogando que nós andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Quando começa essa vocação? Quando começa o chamado de alguém? Quando Deus falou com o profeta Jeremias, ele disse: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então Deus está dizendo para Jeremias que ele o chamou, ele o consagrou profeta ainda no ventre materno. Com certeza a mãe e o pai de Jeremias não sabiam de nada, e muito menos Jeremias. Então a escolha, o chamado, o objetivo é de Deus. Deus nos chama, Deus nos fabrica no ventre da nossa mãe com o objetivo dele, e acabou. Se nós olharmos o que está escrito no Salmo 139, quando o salmista ora, ele diz para Deus: Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nem um deles havia. Desde o princípio, desde toda a eternidade, o nosso Deus é um Deus que trabalha com princípios. E Deus determinou que um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Todas as vezes que um homem e uma mulher se deitam, sejam casados ou não, eles abrem a guarda para um princípio de Deus. É que Deus pode trazer uma vida ali, independente da vontade deles. Deus pode fazer porque eles mexeram num princípio eterno de Deus. Eles se deitaram, macho e fêmea juntos.
A consequência é que Deus pode ali formar um novo ser. Se eu perguntar, vou perguntar para Estael, com quanto tempo de gravidez você estava quando descobriu, estou grávida? Já estava com 15 dias. É ela que está dizendo. Não estou inventando nada. Essa moça tinha uma pessoa dentro dela. 15 dias ela não sabia. Não era lombriga, era uma pessoa. Como é que você tem uma pessoa dentro de você 15 dias e você não sabe? Quando falou com o marido, ele tomou um susto. Como? O que foi? Ué, ele também não sabia. Por que os dois não sabiam? Porque não foram eles quem fizeram o filho. Eles estavam se alegrando quando Deus resolveu trazer uma pessoa e tecer um corpo para aquela pessoa ali. E Deus começou a tecer. E Deus, quando tece, Ele põe toda a imaginação ali dentro. E a Bíblia nos diz que Deus, o Pai, distribui 7 dons a cada pessoa quando Ele está fabricando esta pessoa no ventre da mãe. Se vocês derem uma olhadinha em Romanos, no capítulo 12, nós vamos ver esses dons são chamados dons carismáticos ou dons da graça, porque graça vem do grego caris. Quando Deus está tecendo você no ventre da sua mãe, nunca esqueça que essa foi a palavra que o salmista do Salmo 139 usou. Tu me formaste no ventre da minha mãe. Tu me teceste. Deus começa a tecer um corpo para você e vai enfeitando com dons. São 7 os dons do Pai. Estão aqui no versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. 7 dons da graça. Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Esses são os dons do Pai. Quando Ele está tecendo um corpo para você lá no ventre de sua mãe não sabe de nada, seu pai não sabe de nada, Deus está distribuindo. Ele põe um pouco de cada um, mas tem alguns que Ele põe mais e outros que Ele põe menos, porque depende do que é que Ele quer de você.
Se ele vai fazer você para ser assim ou assim, ele vai distribuindo o tempero dele, mas vai ter um que sobressai. E aquele que vai dar direção na sua vida. Por exemplo, este primeiro dom, profecia, do grego é profeteia. Significa o dom de falar bem, o dom de falar com muita fluência, o dom chamado dom da oratória. Existem pessoas que têm essa facilidade de expressão, outras não têm. Não tem nada que ver com inteligência. A pessoa pode ser um gênio e não se expressar direito. Mas tem crianças que você vê de pequena, esse primeiro dom da pessoa, a pessoa vai ser conhecida entre todos por aquele dom. Porque ele sobressai, é o dom maior que ela tem. Uma criança, você pode ter 5 filhos, tem um que fala mais, que se expressa mais, que sabe explicar. Quem fez aquela bagunça, ninguém sabe, ele pula na frente e explica tudinho. Lógico, a favor dele. Sabe se defender, sabe falar, encontra as palavras certas, se comunica com facilidade. Esse, com certeza, tem um dom maior chamado profeteia. Na sala de aula, ele é escolhido para ser o orador da turma. Se alguém tem que ir falar com o diretor da escola, manda fulano, por quê? Porque ele fala direito. E o fulano vai. Ele sobressai. É o que fala, é o que se expressa. E é o que gosta de falar. Acabou. É o que teve um dom lá no ventre da mãe, chamado profeteia, estava em mais profusão. Mas, além da profeteia, tem o dom do serviço. O serviço ou ministério, não é? É o dom que capacita a pessoa a olhar e enxergar coisas que outros não enxergam. Ele enxerga o que está faltando e não apenas enxerga, mas ele toma providências para suprir. É uma pessoa que ele olha assim e ele vê tudo o que pode ser feito para melhorar e ele vai lá fazer. Esse dom, chamado ministério ou dom do serviço, capacita a pessoa a enxergar. Uma pessoa que tem esse dom é uma pessoa que gosta de servir. Ela gosta de fazer. Você pensa, um homem que tem esse dom na igreja, é ele que enxergou se o preletor tem água para beber. Se não tem, ele já vai buscar uma mesinha, vai buscar um copo, vai buscar água, já botou ali, já supriu. Ele não espera por ninguém. É ele que viu se está faltando cadeira, ele já vai buscar cadeira. É ele que enxergou se uma criança saiu pela porta, vai lá correndo atrás. Porque enxerga e na hora ele supre. A mulher casada com esse homem, ela diz, senta aqui perto de mim. Não sei por que você tem que estar toda hora levantando para fazer as coisas. Você é o bedel da igreja, é? Não tem tanto homem, tanta gente para fazer. Parece que você quer aparecer. Todos os maridos estão perto de sua esposa. Você está por aí fazendo as coisas. Não adianta. O pobre do homem vai sentar lá, daqui a pouco ele está assim. Espera lá que eu já volto. Ele já viu outra coisa para fazer. Porque esse é um dom. Você foi tecido com esse dom. Mulher, deixa seu marido trabalhar. Porque você vai se cansar. Ele não vai deixar de ser assim. Sabe por quê? Porque ele nasceu com isso, foi Deus que botou. Mas eu quero dizer para vocês, tem mulher que tem esse dom também. Não é? E você tem que saber, marido. É um dom que Deus colocou. Fora isso, nós falamos de profeteia,
serviço, exortação. Às vezes nós pensamos que exortação é para dizer desaforo para os outros, não é? A pessoa que recebeu a graça da exortação é uma pessoa que tem uma palavra forte. Não é a pessoa que fala muito. Quem fala mais é quem tem profeteia. A pessoa que tem o dom da exortação, ele fala pouco, mas a palavra dele é forte. Ele encontra a palavra certa na hora certa. O melhor advogado não é aquele que tem o dom do profeteia, da profecia, é aquele que tem o dom da exortação. Porque ele espera tudo e vai lá e diz assim, um pouquinho diante do juiz, e ele prova que Lampião é santo, tem que ser canonizado. Essa é a pessoa que tem o dom da exortação. Fala pouco, mas fala profundo. Isso é um dom que a pessoa tem. Isso não se aprende na escola. Pode fazer coach. Não dá. Se o pai não deu, ninguém inventa. Vai ser tudo artificial. Depois da exortação, vem contribuir. Profecia, não vem o dom do ensino. O dom do ensino é um dom que capacita a pessoa a gostar de ler. Não é gostar de ensinar, é gostar de ler. A pessoa que nasceu com esse dom, ele é rato de biblioteca. Ele gosta de ler, mas principalmente gosta de pesquisar. Todas essas grandes pesquisas que trouxeram e têm trazido e trarão sempre tanto benefício para a humanidade, vêm através de pessoas que foram tecidas no ventre da mãe com o dom do ensino. São pessoas que passam 24 horas em cima dos livros ou no laboratório pesquisando. Eles têm prazer em descobrir coisas para poder entregar. O prazer deles é esse. É descobrir, é aprender para poder entregar. Essas pessoas não encontram a alegria em ir para o cinema, ou para o teatro, ou para a praia, ou para as festas. Eles têm prazer de estar num laboratório ou no meio dos livros. É ali que está a alegria deles. Não é? A pessoa nasce com isso. Agora, depois do dom do ensino, vem o dom da contribuição. Dar ou contribuir. Esse é um dom interessante. Gente que nasceu tecida com esse dom, tem a capacidade para multiplicar riquezas. Ele enxerga como aplicar dinheiro. Se você disser para mim agora, irmã Edmeia, quando a senhora sair daqui, eu vou lhe dar um cheque de 50 mil reais. Diga amém. R$50 mil para dar para a senhora. Eu digo, meu filho, muito obrigado, Deus lhe abençoe. Você disse isso ali, quando eu chegar aqui, você pode ter certeza que eu já gastei os 50 e já estou precisando mais 50. Porque eu já distribuí tudo que eu tenho que fazer com aqueles 50 mil e já está precisando de novo. Já acabou. O cheque não chegou nem na minha mão, quanto mais na conta. Mas se eu tenho esse dom, quando eu chegar aqui no púlpito, os 50 já viraram 80. E daqui a um mês, os 80 já viraram 120. Porque a pessoa que nasceu com esse dom, ele enxerga. Ele sabe como multiplicar riquezas. Pode ser ímpio, pode ser crente, pode ser preto, branco, pobre, o que for. Ele nasceu com esse dom, ele vai multiplicar. Por isso que você vê gente que nasceu pobre e de uma hora para outra se destacou no meio dos irmãos, ficou rico sem virar jogador de futebol e nem político. O que nós sabemos, nem toda pessoa que ficou rico
é porque roubou. Não, é porque tem esse dom. Quando você vê, você diz assim: irmã, uma senhora me disse isso, faz alguns anos. Irmã, tem alguma coisa errada. Eu trabalho no banco, eu sou caixa, o meu vizinho de trabalho é caixa. Ele é macumbeiro. Ele não quer nada com Jesus. Irmã, nós passamos no mesmo concurso. Nosso salário é o mesmo. Eu continuo com o resto de gol. Ele já tem naquela época um Opala. Ele já tem uma casa e já está construindo uma casa na praia. Será? O que é que tem? Eu entrego dízimos, eu oferto para missões. Por que é que o dinheiro dele é uma fêmea engravida, produz, e o meu nada? Eu disse: o que é que você faz com o seu dinheiro? Irmã, eu recebo o meu dinheiro, primeira coisa que eu tiro é o dízimo. Porque se ficar na minha mão, eu roubo de Deus. Porque é tanta conta para pagar, mas ele não. Eu digo: minha filha, para de ter inveja dos outros. Esse homem prospera, porque ele foi temperado com esse dom no ventre da mãe dele. Vai ficar rico, e você vai se ferrar todinha com inveja dele. Não adianta. Não adianta. Tem pessoas que sabem aplicar dinheiro, outras não sabem. Eu só sei dar. Acabou. Acha que eu não gostaria de saber poupar, guardar um pouco, produzir? Não tem. Olha, uma pessoa que prega do jeito que eu prego há mais de 30 anos. Meus irmãos, eu prego todo dia. Se eu tiver que comprar um carro hoje, eu não compro. Se eu tiver que trocar pneu do meu carro, eu não troco. Por quê? Não tem dinheiro. Agora, bota dinheiro na minha mão, já tem a direção certa. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Porque eu sei para onde vai o dinheiro. Eu não bebo, graças a Deus, não fumo, não vou na festa, eu não jogo o dinheiro fora. Eu aplico na vida dos outros. Estou feliz. Eu sei que eu tenho prosperidade. Mas a minha prosperidade é na minha vida, na minha alegria, na saúde, no meu filho, nos meus netos. Mas dinheiro, agora, se com o dinheiro que eu recebo, porque vocês vão dizer: não, irmã, a senhora deve ganhar muito dinheiro. Ganho. Ninguém mantém um projeto social com 138 bocas para fazer 3 refeições por dia. Toda a roupa das crianças sou eu que dou. Sapato, meia, pasta de dente, escova, sabonete, livro, uniforme, comida, 6 funcionários com carteira assinada, tudo pago direitinho. Essa semana agora eu vou pagar. Nunca atrasou, então, é porque o dinheiro entra, não é? O dinheiro entra, mas eu continuo do mesmo jeito. Procura de cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Quantas vezes eu paro para orar e digo: pai, me dá dinheiro. E ele, porque me conhece. Eu tenho certeza que se eu tiver dinheiro eu vou fazer alguma coisa errada, porque Deus não me dá. Se eu fosse fazer uma coisa boa, certa, ele me dava, porque Deus cuida de mim. Então, eu não tenho esse dom. Mas tem gente que tem. Quando você vê gente prosperando direitinho, sem roubar, você diga: foi agraciado lá no ventre. Você nasceu com o dom de dar ou contribuir. Quanto mais ele contribui, quanto mais ele aplica, mais ele tem, vai ficar rico. Vem o dom da presidência, que alguns chamam de liderança.
Tem gente que nasce temperado para presidir, para ser presidente. Você vê entre seus filhos. Você tem 4 filhos. Lá vem um com esse dom, você tem que abrir o olho, porque ele vai querer dar ordem em você, na sua esposa, na família todinha. Porque ele enxerga a organização. O dom da presidência capacita a pessoa para ver como a nossa atitude de hoje vai afetar o dia de amanhã. Tem gente que nasce assim. Dentro de casa você vê, e ele diz, você vai ter que fazer um congresso das mulheres, arrumar o grupo das mulheres na igreja e para agradar o pastor, botar a mulher do pastor para ser a líder das mulheres. Mas a mulher do pastor não tem nada, não foi temperada no ventre da mãe dela, foi temperada com 5% só do dom de presidir. Mas no meio tem 2 ou 3 que têm 100%. Elas vão olhar para a mulher do pastor, vão desenvolver uma fofoca. Uma confusão, porque elas enxergam. E a mulher do pastor, coitada, não enxerga. Pode orar, pode jejuar, pode fazer o que for. As outras vão fazer da vida da mulher do pastor uma coisa horrorosa. E elas enxergam. E a pobre da mulher não enxerga. O que tem que fazer? Tem que descobrir quem é que tem esse dom e botar. Aqui você vai liderar. Por quê? Senão dá bagunça. Aí é que a Bíblia diz que nós temos diferentes dons para ver aonde é o nosso lugar no corpo de Cristo. E a misericórdia? Misericórdia é um dom que Deus coloca em nós no ventre da nossa mãe. Tem gente que diz assim, não, a minha avó era devota da Cidinha e ela ia todo ano lá em Aparecida para poder adorar. E ela era uma mulher muito boa, ela era misericordiosa, ela só faltava tirar a roupa do corpo para dar para os pobres. Ela tem que ter ido para o céu. Ela pode ter te feito todas as roupas da Virgem Cidinha, da Virgem Aparecida. Ela pode ter lavado o chão e enxugado com os joelhos dela. Pode fazer o que for. Salvação só em Jesus Cristo. Porque ela não é misericordiosa porque ela quer. Ela é misericordiosa porque Deus a fez misericordiosa lá no ventre da mãe dela. Por isso que a velha tem misericórdia. Não adianta. Dom não leva ninguém para o céu. Então nós vemos aqui, quando você está no ventre da sua mãe, Deus vai distribuir esses 7 dons aqui, Ele vai tecendo você, vai botando, Ele bota 90% de um, 10% do outro, 20% do outro, 30% do outro. Ele vai distribuindo, tem um que sobressai. Esse que sobressai, você vai ser conhecida por esse dom. Enquanto eu estou falando aqui, você deve ter descoberto muitas pessoas que têm aquela marca, que tem aquela característica. Agora, você vai nascer, esses dons vão ser visíveis na sua vida, tem um que sobressai, e você vai servir ao mundo, à carne e ao diabo, com esses dons que você trouxe do berço. Pronto. Se você tem o dom da profeteia, você vai para o palanque clamar todo mundo para tocar fogo em igreja e matar crente. Você tem o dom da profeteia, você nasceu com ele, fala bem, se expressa bem. Se você tem o dom do ensino, você vai pesquisar para dizer que Allan Kardec era melhor do que Jesus Cristo. Se você tem o dom da misericórdia, você vai ser espírita e dizer, eu faço isso porque na próxima encarnação eu vou nascer um cachorro, então eu tenho que ensinar o povo
a cuidar bem dos bichos. Você vai usar o dom que Deus lhe deu para fazer o que Deus não quer. Um dia, a Bíblia diz, em que vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, marcados, carimbados com o Espírito Santo da promessa. Você está lá no Anais, no caminho do capeta. Você ouve a palavra de Deus. De uma hora para outra, pronto. Existe um princípio, muda a sua visão. Aquilo que aconteceu com você, sabe? Que você nem sabe como. E você, de uma hora para outra, a sua atenção, o seu coração todo se volta para Jesus Cristo. E daqui a pouco você está se babando todo e confessando Jesus como Senhor e Salvador. Agora o Pai lhe dá o Espírito Santo. Porque quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus lhe leva ao Pai e o Pai lhe carimba. Porque o selo é o Espírito Santo. Deixa eu dizer para vocês. Quando a Bíblia diz, com o coração você sente para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Porque pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. No momento em que você reconhece Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, Ele lhe leva ao Pai. E o Pai carimba você com selo de propriedade. Pá, meu filho, Ele lhe dá o Espírito Santo da promessa. Este Espírito vem em você para ensinar você a chamar Deus de Pai. Esse Espírito vem primeiro para ensinar você a chamar Deus de Pai. Senão você não vai chamar Deus de Pai. Porque se você olhar para o pastor Osmar, chama ele de pai que eu quero ver. Você não consegue. Mas se o filho dele vier aqui, vai dizer pai, com a maior facilidade, porque no coração dele tudo está testificando que o pastor é o pai dele. Então, quando você vê lá em Gálatas, no capítulo 4, Gálatas no capítulo 4, no versículo 6, a Bíblia diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Porque quando você nasceu, você não sabia quem era seu pai. Você aprendeu quem era seu pai e aprendeu a chamá-lo de pai. Eu me lembro quando meu primeiro neto nasceu, eu saí com ele uma vez para passear na Avenida Atlântica com o carrinho. Ele olhou uma estátua que tem na frente do Copacabana Palace e disse, papai! A estátua. Eu cheguei em casa e disse para a mãe dele, não pode ver homem na rua, até a estátua é pai dele. Mas depois ele sabia, ele aprendeu que era o pai dele. Então, ele lhe dá o Espírito. Para que esse Espírito? Esse Espírito vem para ensinar a você a ser filho de Deus. Porque Deus quer que todos os filhos sejam iguais, sejam como Jesus. Lá em Romanos 12, no versículo 8, versículo 29, diz, e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu filho, para que o seu filho seja o primogênito
e os outros venham atrás. Bem, quando esse Espírito vem fazer com que cada um de nós seja igual a Jesus, ele vai usar os dons dele em cima do que o Pai já deu a você. Os dons que o Pai lhe deu, que você usava lá no mundo, estão em você. Você vai morrer com eles. Então o Espírito vai trazer em cima do que o Pai já deixou. Então, quando você olha em 1 Coríntios, no capítulo 12, você vai ter um grupo de dons que são do Espírito Santo. São os dons do Espírito. Porque o Espírito vem e ele vai operar em cima dos dons da graça que o Pai já botou em você. Tá bom? Ele vai, na realidade, cristianizar o dom da graça que o Pai já lhe deu. Ele vai possibilitar esse dom de volta para a glória do Pai. É o Espírito que entra agora. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 12, no versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Isso é importante. A manifestação do Espírito é para proveito da igreja. Não é para dar show, não é para dar ibope para ninguém. Quando o Espírito Santo se manifesta, nós precisamos saber que o Espírito é, acima de tudo, o Santo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Outro dia eu estava conversando com uma senhora, que ela me disse, como a senhora fala perfeito a língua árabe. Eu disse, não, o meu árabe é nós vai e nós vem. Eu falo o suficiente para pedir socorro, porque eu morei lá 3 anos e meio. Mas a senhora pregou um sermão todo em árabe, todo mundo ouviu, no sul do Iraque. Eu disse, eu não. Chamou o marido, ele disse, foi. Ele me disse o sermão todinho. Eu disse, ouviu aonde? Na internet. Eu nunca preguei em árabe. Foi a senhora que escreveu a minha roupa. Eu preguei em português ou em inglês, seguramente. E ele entendeu na língua dele. Eu disse para ele, você pode ter certeza que o Espírito Santo estava muito interessado no senhor. Eu não falei, não me lembro disso, não sei. Continuei achando que eles eram doidos. Até que uma outra mulher me disse outras coisas. Aqui diz a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Se não tiver proveito, o Espírito Santo não vai fazer. Deus não bota prego sem estopa. Aí ele vai dizer, a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Vamos ficar com esses 2 dons aqui. Primeiro, palavra de sabedoria, depois, palavra de conhecimento. Ora, nós quando vemos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, pensamos que é uma palavra só. Não. É
um conteúdo. A palavra de sabedoria é um dom específico do Espírito, que ele traz para alguém para desembaraçar uma situação. É uma centelha milimétrica do conhecimento de Deus, que o Espírito derrama num determinado momento para resolver uma situação. Vocês lembram daquela situação de Salomão com aquelas duas prostitutas? As duas ficaram grávidas, as duas tiveram um filho, as duas dormiam juntas. Quando uma debruçou por cima do filho e matou, acordou, viu que o filho dela estava morto, trocou com o filho da outra que estava vivo. A outra acordou e disse: não, o morto não é meu, é seu. Começou a briga das duas, levaram para o rei Salomão. E as duas diziam que o menino que estava vivo era filho de cada uma delas. O rei Salomão disse: o que eu faço? Não tinha DNA naquela época. Então, me traga lá um facão, que eu vou partir no meio, metade para cada uma. A mãe do menino saltou: não, dá meu filho todo para ela. Ele disse: essa é a mãe, porque não quer ver o filho morto. Está vendo? Então, essa foi uma palavra de sabedoria. Então, quando você pensa palavra de sabedoria, não é um nome só. É uma sabedoria que vem para solucionar aquele problema. Quantas vezes nós temos pessoas que está uma confusão, a pessoa vem com uma ideia. Olha, que ideia maravilhosa de fulano. Fulano tem cada ideia. De vez em quando ele apresenta umas ideias maravilhosas. Fulano, Deus te abençoe. Pessoa madura, inteligente. É nada, é palavra de sabedoria, o Espírito que trouxe. É palavra de sabedoria, o Espírito que trouxe. Louvado seja Deus. É porque nós achamos que os nossos irmãos não podem ter a palavra de sabedoria. Pode, é tudo filho de Deus. Ninguém presta. Todos somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o Espírito vem e opera. A manifestação do Espírito visa um fim proveitoso. Tem que resolver aquele problema. É de Deus. Essa é a palavra de sabedoria. Como tem a palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento é uma centelha milimétrica do conhecimento de Deus que o Espírito derrama no momento e você passa a conhecer coisas que ninguém sabia ali. E que você, só Deus sabia, o Espírito traz do coração de Deus. Lembra do caso de Ananias e Safira? Eles ficaram com muita inveja do ibope que Barnabé deu. Que Barnabé viu todo mundo passando muita dificuldade. Tinha um campo, vendeu o campo e trouxe o dinheiro todinho, botou aos pés dos apóstolos. Deu um ibope muito grande para Barnabé. E aí Ananias disse: também quero sobressair. Combinou com a mulher, venderam a propriedade deles, mas retiveram uma parte e entregaram a outra como se fosse o dinheiro todo. Na hora que ele entregou, Pedro recebe uma palavra de conhecimento e diz para ele: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que reservasses para ti parte do dinheiro da venda da propriedade? Viu? Deus sabia, o Espírito trouxe. Ananias caiu durinho. Daqui a pouco Safira também. Isso é palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. O Espírito pode trazer, você passa a saber de uma coisa que você não poderia saber. Quantas vezes isso pode estar acontecendo na sua vida e você não dá atenção? Gente, eu tenho que voltar. Eu estava indo para a igreja uma vez, numa cidade do interior de Minas.
Na hora de voltar para casa, eu estava com muita fome, todo mundo no carro com fome, porque você sabe, a gente anda com o pastor é o primeiro que chega e o último que sai. Parece que tem roupa de arame farpado. Para aqui, para ali, para ali. E assim, quando a gente está com o pastor, tem que esperar ele acabar tudo, ficar lá orando, Senhor, vambora, o pastor está começando. Porque o povo quer conversar tudo com o pobre do pastor no final do culto, mas deixa para lá. Quando nós entramos no carro, eu disse, pastor, ele disse que foi. Tem fogão na igreja? Ele disse, tem. Eu não sei porquê, mas eu estou preocupado com o fogão da igreja. Parece que tem alguma coisa lá fervendo. Não, irmão, hoje nem café a gente se viu na igreja, porque tinha ceia e tudo mais. Eu disse, pastor, eu não sei porque eu estou preocupado. Ele, não preocupa. Eu disse, me faz o favor, para. Eu preciso ir na cozinha, senão não vou almoçar direito, não vou descansar depois do almoço. Eu tenho que ir, eu tenho que ver. Cheguei lá. A água da chaleira tinha secado, a chaleira estava de preta, estava vermelha. Eu disse, está aqui, ó. Todo mundo achou, a irmã sentiu o cheiro, não sentiu o cheiro. Começou a me dar uma preocupação com aquilo. Muitas vezes eu já fiquei preocupada. Vou para algum lugar e fico preocupada. Será que eu desliguei o gás? Às vezes eu volto sempre. Às vezes eu desliguei. Mas às vezes eu não desliguei. Quando você tiver uma impressão, volte, vai fazer. Porque muitas vezes, pode ser da sua cabeça, mas pode ser o Espírito lhe avisando. Porque é dado esse dom visando um fim proveitoso. Lá no Morro Dona Marta tem uma moça, linda, linda, linda. Hoje ela está com 29 anos. Eu subi o Morro Dona Marta, quando eu ia passando para a casa de uma senhora, eu vi a menina sentada, tinha 14 anos. Assim, num dos degraus, que o Morro Dona Marta só tem escadinha. Naquela hora, eu disse, seu nome é... Eu não vou dizer o nome dela aqui, mas eu vou botar que o nome dela é Lídia. Isso é um nome fictício, Lídia. Seu nome é Lídia? Ela disse, sou. Eu disse, olha, não vai fazer aborto, não vai matar o filho que está no seu ventre, vai ter que parir, vai ter que criar, porque se você fizer alguma coisa com essa criança, você morre antes dele. Ficou lá chorando, subi para a casa de Maria e Marta, daqui a pouco alguém bate. Era ela. Quem lhe disse que eu estou grávida? É mentira. Aí eu peguei e disse, quem me disse não mente. Seu nome não é Lídia? Então é você mesmo. Você está grávida, já de 3 meses, caiu lá. Quem entrou na fria fui eu, porque eu tive que praticamente adotar a menina, fazer parir, criar vida. Sempre sobra para mim. Quando Deus traz um problema, ele toma, nega. Resultado, a menina nasceu uma menina linda. Está lá. Linda. Ainda queriam botar o nome dela de meia. Pelo amor de Deus, não fazer uma coisa dessa com a menina. Esse Deus que falou no início, esse Espírito, é o mesmo. Não sofreu apagão. Você tem que aprender a estar alerta, atenta. A Bíblia diz que à medida que nós vamos sendo amadurecidas, o nosso nariz é como a torre de Damasco voltada, a torre do Líbano
voltada para Damasco. Já pensou? Quando Jesus, o rei, ele elogia aquela moça de Cantares, ele diz assim: o teu nariz é como a torre do Líbano voltada para Damasco. Eu digo, misericórdia. Que modo de elogiar uma moça. Olha o narigão. A torre do Líbano voltada para Damasco quer dizer atenta, vigilante. Porque a invasão podia vir lá de Damasco. À medida que nós vamos orando, crescendo no estudo da palavra, nós aprendemos a ficar vigilantes. Sempre atentos. Porque o Espírito está fazendo uma obra. Nós estamos encarregados de um reino aqui na terra. Mas aqui existe o império de trevas. Então, o tempo todo atentos. Porque o Espírito pode mandar a qualquer momento, pode direcionar, pode dirigir você. Você acha que ele não vai fazer isso com você, né? Você acha que Paulo era melhor do que você, Pedro, essa gente, tudo pecador igual a gente. Tudo precisando de Jesus Cristo. Mas receberam uma coisa. Perceberam que o Espírito Santo é Deus. Só isso. Então, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o Espírito Santo vem trazer. Agora preste atenção. Eu fui agraciada lá no ventre da minha mãe com a profeteia. Sempre falei com fluência, com facilidade de expressão. Sempre gostei de ler. Pouco do dom do ensino. Tive a misericórdia um pouco. Tem dons que eu não tenho mesmo. Exortação, minha filha, eu falo muito para quem teria exortação. Presidir, não sirvo para liderar, eu sou boa para obedecer. E assim por diante. Quando eu fui agraciada, meu dom básico é a profeteia, é pregar. Na Bíblia não tem ministério de pregador, tem ministério de profeta. Pregador, o único que tem é Eclesiastes, que no grego quer dizer pregador. Quando eu estou pregando, o Espírito vai me usar no que eu já tenho, que é a profeteia. Então vem palavra de sabedoria, vem palavra de conhecimento, vem fé, vem profecia. Por quê? Porque o meu dom básico é esse. Então o Espírito vem trabalhar em cima do dom básico que você trouxe do ventre da sua mãe. Por isso que às vezes eu chego lá e digo, irmã, a senhora falou só para mim. Eu não sei nem quem é a pessoa e não me esqueci o que eu falei. Teve uma vez que criou uma confusão numa cidade do sul do Espírito Santo. Eu estava falando quando eu resolvi contar uma parábola, um exemplo. E eu inventei uma mulher que tinha uma fazenda e o marido dela morreu e o pobre do vaqueiro foi expulso porque ele roubou. O genro dela tinha roubado 40 vacas e botou a culpa no vaqueiro. E assim eu fui com a história. Quando eu acabei de pregar, estava uma confusão lá na porta. Era o genro da mulher, querendo matar o pastor. Ele jurava que o pastor me contou tudo, porque só o pastor sabia. O pastor chegou do enterro, eu já estava dentro da igreja. Eu não sabia de nada. Quando eu disse para o homem, ele nunca falou comigo. E como a senhora sabia que eram 40 vacas? Eu pensei, eu falei demais. Não sabia, mas ali foi feita justiça para o pobre do vaqueiro, que tinha dado a vida dele toda naquela fazenda e tinha saído como ladrão. Veio a cura para a alma desse vaqueiro. E eu expus o negócio sem saber. Paciência. Porque o Espírito vem trazendo dons em cima daquele que já está. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé. Como a fé que você vai receber uma descarga de fé muito grande. Eu me lembro quando minha filha morreu,
Um ano depois que meu marido tinha morrido. Como eu ia aguentar aquilo? Diante daquele caixão, eu disse: Senhor, eu não estou feliz, não posso te agradecer que tu levaste a menina. Mas eu quero te dizer que eu ainda tenho um filho. Se tu quiseres levar, é teu. Se quiser me levar, sou tua. Só quero te pedir, não permite que eu me afaste de ti jamais. Porque pior do que toda essa dor é viver distante de ti. E eu digo para vocês, eu sentia aquilo com profusão no meu coração e sinto até hoje. Foi uma descarga de fé que eu não sabia que era possível. Esse é o dom do Espírito. Isso que leva pessoas na hora de morrer, não negar o nome de Jesus. É essa fé, esse dom do Espírito. Aqui, fé. Aí a Bíblia diz que no mesmo Espírito tem dons de curar. Você vai ver que dons de curar e operações de milagres são dois dons que estão no plural. Por quê? Dons de curar. Eu tenho uma dor de estômago todos os dias. E você tem uma dor no joelho todos os dias. Então você diz: irmã, eu vou orar pelo seu estômago. Eu digo: ora, minha filha. E você ora e eu fico curada. Aí você sai dizendo para todo mundo: olha, a irmã, ora, as pessoas são curadas. Aí vem a pessoa ali com dor de coluna. Eu oro, a pessoa não vai ser curada. Cura nada. Orou pela minha coluna, eu não fiquei curada. A outra vem com dor no cotovelo. Dor de cotovelo. Aí eu oro, então você diz que nada. Aquilo foi uma coincidência. Não é. O Espírito me concedeu o dom para, daquela hora, curar doenças do estômago. Mas a outra ele deu naquele dia o dom para curar doença do joelho. Para outra ele deu naquele dia o dom de curar doenças da garganta. Então os dons são variados. Você tem que exercer o dom de curar. Não é dom de cura, são dons de curar. Está escrito. Dons. Você tem que orar sempre, porque você nunca sabe quando é que aquilo vai acontecer. E outra coisa, quando você orar por uma pessoa, não espere que a pessoa levante da cadeira de rodas e saia correndo, não. Às vezes, a cura vai se processando aos poucos, ou vai se processar depois. Ano passado, mês de maio, eu prego sempre num congresso chamado Spalma, que é o Spa da Alma. Começou comigo em Recife, e agora eu já fui pregar num Spalma que a moça começou em Portugal, mês passado, e na Paraíba. Quando cheguei lá, tinha uma senhora que queria que eu fosse jantar na casa dela, mas eu não queria ir porque eu não janto. Então, mas tinha que ir porque a moça encarregada do congresso já tinha prometido a ela que eu ia, só que eu ia acordar de madrugada para ir para Bahia. Quem conhece aqui a Paraíba sabe que João Pessoa é a única capital que não tem porto, né? O porto de João Pessoa fica em Cabedelo e o aeroporto fica em Bahia. Quer dizer, não tem aeroporto nem tem porto, mas é uma cidade linda. E eu fui. Quando chegou lá, virou e mexeu, uma moça maravilhosa, um povo muito querido, e jantar, aquele negócio de paraibano que bota o mundo na mesa. O povo do Nordeste é uma coisa querida demais. E ela disse: não, eu tenho 2 netinhos e tudo mais. A menina tem problema. O que é que ela tem? Ela não anda. Ela tem um problema aqui na coluna, que da cintura para baixo, ela mexe as pernas, mas ela não fica nem em pé.
e essa doença não tem cura. Eu sou avó, e você sabe que a avó é um negócio. Eu vi a garotinha sentada no chão. Eu olhei para aquela menina com os olhos de avó. Eu pensei na minha Laurinha, minha neta. E a avó olhando para a minha cara diz: a senhora ora por ela? Eu disse: eu oro. A moça pegou a menina, botou no meu colo. Ela ficou quietinha, ela não vai no colo de ninguém, ficou quietinha, olhando para mim. Eu abracei aquela menina. Mas eu tinha tanta vontade de ficar grudadinha com ela. E eu orei com todo o meu coração. Mas eu orei, ela olhando para mim. Depois eu beijei a menina, devolvi para a avó, fui embora. Quando eu chego, eu viajei de madrugada. Quando eu chego no Rio, está todo mundo de lá me procurando em profusão. A menina amanheceu o dia correndo pela casa. Agora, eu tenho que ir lá, final de maio. Eu estou com medo de eu chegar lá, ter fila de gente com filho aleijado. Não fui eu, quem curou foi Jesus, eu nem sabia. Mas isso acontece quantas vezes? Quantas vezes eu chego por aí, as pessoas vêm me testemunhar de cura. As que não foram curadas e eu orei, não aparecem. O que eu quero dizer é que orei pela minha filha, morreu. Na mesma semana eu orei por um homem que estava 6 meses na cadeira de roda, ele levantou na hora, foi correndo. E minha filha morreu. Entendeu? Você não ora para ganhar o ibope da cura. Você ora sabendo que o Espírito Santo quer que você aplique a sua fé, que você diga a palavra de cura, que você creia que Ele está ali, Ele pode fazer, porque Ele dá o dom visando um fim proveitoso. Então, os dons de curar são tantos quantos são as doenças. Operações de milagres, a mesma coisa. Cada milagre é uma operação diferente da outra. Nós estamos até hoje querendo ver Jesus andar sobre as águas. Gente, Jesus atravessava aquele mar da Galileia quase todo dia, andou sobre as águas uma vez só. E vocês querem que ele ande todo dia hoje? O mar vermelho estava lá. Deus abriu o mar vermelho uma vez, o povo quer que abre todo dia. O Rio Jordão está lá até hoje. Abriu-se para o povo entrar em Gilgal. O povo quer que abra todo dia. Não pode. Não é para abusar, não é espetáculo. É o Espírito Santo usando o que o Pai já deixou em você. Mas você tem que começar a usar. Aqui, vocês viram Davi diante do Golias? Está lá o gigantão se sentindo o máximo. Eu quero um homem no meio do vale de Elá. 39 dias pedindo um homem, que coisa feia. O homem tinha 3 metros. O 40º dia chegou lá um pastor. Tinha que só podia ser pastor. Pastorzinho, todo vermelhinho. Tu vem para mim com espada e com lança. Eu vou para ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tu afronta. Pá! Vocês acham que foi a primeira vez que Davi usou a funda? Davi passou anos no deserto, treinando pontaria com a funda. Era o trabalho dele no deserto. Era com aquela funda e a harpa, a funda. Quando chegou naquele dia, ele estava perito, pá, no testão do gigante. Ele tinha treinado. Ou você ora se você quer alguma coisa.
E para isso, você tem que começar a orar por cura e por milagre. Mas você tem medo que não aconteça. Qual é o problema se não acontecer? Você já entra com ele não acontecido. A única diferença é que pode acontecer. Mas vai acontecer se você botar em prática aquilo que Deus já lhe deu. Cuidado, meu irmão. Porque se você não usa, o pouco que tem lhe será tirado. Tem que usar. Operações de milagre. Profecia. Olha aqui a profecia, dom do Espírito. Essa profecia aqui, lembra que nos dons da graça, lá de Romanos 12, tem a profecia que eu disse que é profeteia. Aqui tem profecia, mas quando chegar a Efésios 4:11, também vai ter profecia nos dons do Filho. Essa profecia aqui, eu queria que você prestasse atenção uma coisa nela. Lá em Atos, você vai ver que quando Paulo chegou à casa de Filipe, a Bíblia diz que ele tinha as filhas donzelas que profetizavam. As filhas profetizavam. Mas a Bíblia não diz que elas eram profetas. Só que chega um momento que desce um profeta, né? Aqui está escrito em Atos 21. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com ele. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Olhe bem. Ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. No versículo seguinte diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Aqui não está dizendo que Ágabo profetizava, está dizendo que ele era um profeta. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém fará o dono deste cinto e entregarão na mão dos gentios. Pronto. As meninas profetizavam, mas Ágabo era profeta. Essa diferença aqui está que o Espírito pode, de um momento para o outro, levar você à profecia. Pode ser uma vez na sua vida, pode ser 10 vezes, mas quem é profeta todos os dias. Quem é pastor todos os dias, quem é mestre todos os dias, porque aí já é ministério, mas aqui é o dom. O dom o Espírito vai usar na hora que ele decidir, se ele decidir. Então você vê que eram 4 moças que profetizavam, mas elas não viram que Paulo ia ser preso. Então, o que é essa profecia? Essa profecia pode vir em sonho, pode vir em visão aberta e visão fechada, ela pode vir em êxtase. Como? A visão aberta, quando você tem uma visão de olhos abertos, você vê, você fecha o olho, não vê, mas abre o olho e vê de novo. Visão fechada, você só tem a visão se estiver com os olhos fechados. Se abrir os olhos, não vê mais nada. Mas tem visão, que às vezes você fecha o olho, ela está ali, você abre o olho, ela está ali. Isso é do ministério profético.
não tem nada a ver com Satanás. Se você estiver tendo uma visão, você naquela hora eleva o seu coração para o Espírito Santo e diz: Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor é o meu dono, é o meu proprietário. Eu sou de Jesus, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e o sangue dele é que me lava de tudo. Pronto. Não tenha medo. Outra coisa, muitas visões e muitas até revelações que temos, não precisamos sair contando, mas às vezes somos tão incautos. Às vezes aquilo é para ficar com você por um tempo. Se lembra de Paulo? Quando o povo de Corinto estava se gabando das visões, das revelações, ele disse: olha, se é para se gabar de visão, eu vou dizer para você, conheço um homem que 14 anos atrás foi arrebatado, não sei se no corpo ou fora do corpo, e teve visões, foi levado ao terceiro céu. Paulo tinha sido arrebatado, não falou com ninguém, 14 anos atrás é que ele disse. Se é hoje, alguém acontecesse isso, já tinha gravado CD, já tinha ficado rico. Ele disse: você vai dar testemunho. Não é? Então, quando nós vemos aqui a profecia, se você sente vontade, se sente no coração desejo de profetizar, abra a sua boca e deixe vir com profusão a palavra. E glorifique a Deus. Quantas vezes você está orando e você entra numa doxologia, começam a vir frases, o desejo que você tem de exaltar o nome do Senhor e dizer o que vai acontecer. Por exemplo, Davi: todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ele estava profetizando para o futuro. Isso é profecia. Agora, outro vem, discernimento de espírito. Esse dom, você precisa tomar cuidado com ele. Quando você estiver num ambiente e você se sentir mal com aquele ambiente, ore ou vá embora. Porque a Bíblia diz o seguinte: o fruto do Espírito é, olhe bem, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Observe que o fruto é tudo isso. É como uma tangerina que tem vários gomos. Existem lugares que você vai, que você não sente paz no seu coração. Você sente o mal-estar. Ou é uma pessoa que começa a falar com você e o seu coração vem contra aquilo tudo e você tem como certeza que aquilo é uma aparência, mas a verdade está por trás. Será que eu estou fazendo mau juízo? Não se preocupe com mau juízo. O errado é você dar o mau testemunho, inventar que a pessoa fez uma coisa que não fez. Abra os olhos. Nunca se esqueça que você é filho de Deus, o Espírito Santo está em você. O Espírito pode estar lhe alertando. Se você não sente paz, alegria, amor, não se move ali o Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito significa a produção do Espírito. Tem lugares que você vai e você vê a produção, a alegria, o bem-estar, você se sente bem. Pode ser numa favela. Você se sente bem, você sente alegria, dá vontade de ficar. Mas tem outros que não adianta.
Não adianta. Então, isso se chama discernir o espírito que está ali naquele lugar. Nós precisamos saber que o Espírito Santo, ele traz esse discernimento para nós. Traz esse discernimento para nós. E nós precisamos viver na luz. Precisamos saber, procure ser dirigido pelo Espírito Santo. Não me sinto bem, não me sinto à vontade, não tem paz. Quando aquela pessoa abre a boca, não há paz. Não me enche o coração. Existe como se fosse uma repulsa. Abra o olho, porque você tem o Espírito. Nunca esqueça que na hora que você confessou Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, você não precisa de mais ninguém para lhe salvar. Ele lhe deu o Espírito. E agora, Espírito vai enchendo você pouco a pouco. Você vai lendo a Bíblia, você vai orando, o Espírito Santo vai lhe transfigurando. Abra o olho, porque isso se chama discernimento de espírito. Discernimento de espírito. E vem mais um dom. Variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Essa variedade de línguas que está aqui. A Bíblia não fala de língua estranha. A Bíblia também não fala de dom de línguas. O dom do Espírito é variedade de línguas. Quando você vê uma pessoa orando em línguas espirituais, essas línguas, às vezes, vão mudando de uma para outra, você sente a diferença. Você percebe a diferença. E quantas vezes você compreende? Porque não é capacidade para traduzir, é para interpretar. A pessoa fala um pouco numa língua e você compreende o sentido. Você não compreende palavra por palavra, é interpretação. Às vezes a pessoa está falando, eu sei, essa pessoa está adorando a Deus na sua majestade, na sua soberania, na sua santidade acima de todos os céus. A pessoa continua, eu digo, está dizendo isso. É interpretação, não é tradução, palavra por palavra. Agora, as pessoas têm tanta vontade, às vezes, de ser espirituais que inventam. Eu cheguei uma vez numa cidade e havia uma médica, uma mulher linda, pura, inteligente, santa da igreja. Ela estava louca que eu fosse ver que tinha chegado um profeta. Eu tenho medo desse povo que vem se intitulando profeta, porque sai dando cada profetada. E eu fui com eles para o monte. Cheguei lá, o homem dizia, por exemplo, assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque o Senhor está mandando dizer que Ele vai mandar chuva sobre essa terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque o Senhor vai mudar o governador daqui. Ele dizia sempre a mesma frase, lá na língua que ele escolheu, mas ele interpretava outra coisa. E eu fiquei olhando para a cara dele. Depois ele veio para orar por todo mundo, eu estava lá. E ele estava botando a mão nas pessoas para as pessoas caírem, eu achava lindo. Ele veio para mim e eu disse: pare de empurrar minha testa. Não me empurre não, moço. Ele olhou assim para mim, não chegou mais perto de mim. Cheguei na casa dela e disse: minha filha, você observou isso. É mesmo? Eu digo, é. É esse homem que você trouxe para dentro da sua casa. Depois de uns 2 anos eu soube que ele foi preso. Estava sendo buscado pela polícia e achou um lugar certo para se esconder.
a igreja. E dentro da casa dela. Eu fiquei com muito medo daquilo. Uma pessoa dessa, lógico, não tem temor de Deus, né? Então, a variedade de línguas é dom do Espírito. Agora, o Espírito pode lhe dar a variedade? Pode. Mas eu queria que você abrisse de novo a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, que eu queria que você me ajudasse numa coisa. Olha o que Paulinho de Tarso fez. Veja se não é um exagero. Olhe bem, no versículo 7 tem: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um, não é? É dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. E a outro, já é outro, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outros, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A uns, variedade de língua. A outro, capacidade para interpretá-las. Você viu que Paulo exagera, dizendo a outro, a outro, a outro. Não é tudo a um. Quem diz que todo mundo vai receber o mesmo dom? Está errado isso. Está errado isso. Não é para todo mundo. Agora, o Espírito pode, hoje, usar você com dons de curar e amanhã com palavra de sabedoria e depois porque é o mesmo Espírito. A Bíblia diz, mais um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as. O Espírito distribui a cada um individualmente. Porque se todos nós não temos os mesmos dons do Pai, o Espírito vai operar em cima do dom com o qual você já nasceu. Então, aí está a diferença. Vamos ver que o Pai nos deu dons quando estávamos no ventre da mãe. Um dia, você se rende a Jesus Cristo, vem o Espírito Santo e traz os dons do Espírito para você. A depender de como você responde a isso tudo, o Filho tem um grupo de dons que ele vai chamar você. No capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, está escrito assim, no versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele me chamou para ser mestre. Você pode saber quanto eu já disse para o povo, não sou pastor, já pastorei de menos, não sou pastor, já cansei. Como não é ofensivo, não faz mal a ninguém, agora pode chamar. Mas tem gente por aí que anda brigando por um título desse. É ele que chamou. É ele que chamou. Acabou. E quando ele chama, está chamado. Isso são ministérios para a igreja. São ministérios específicos. Ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, e aí vai dizendo o objetivo que ele tem. Apóstolo. Qual é a característica do apóstolo? Apóstolo é uma palavra que vem do grego apestelém.
A Pestelém é aquele que representa. Mas a maior característica do apóstolo é que ele unifica o ensino da palavra. Ele unifica o ensino da palavra. Ele traz, deixa eu ver aqui, não posso fazer tudo. Ele leva, o rei Josafá, quando subiu ao trono, ele designou a Pestelém, que eram levitas e sacerdotes que iam com o livro da lei na mão, de cidade em cidade, ensinando a palavra. Então, o apóstolo é aquele que está surgindo um erro qualquer na doutrina da igreja. Ele vai lá em Manaus, vai para o Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, pregando a mesma palavra. Ele vai unificar o ensino para que não haja erro. Esse apóstolo, ele leva o livro da lei, ele ensina e ele forma discípulos e deixa lá. Nós estamos com uma visão errada. Eu era pastor, mas agora melhorei muito, já sou apóstolo. Quer dizer, nós botamos como se fosse algum troféu. Não é. Não é. O apóstolo e o profeta, o profeta e o mestre são aqueles que lidam com a palavra, porque profecia, profeteia é palavra, e o mestre é o que ensina. Você vê que lá no capítulo 13 de Atos, está escrito assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí ele diz quais eram: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles a Deus e adorando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. E eles, orando e jejuando, impuseram sobre eles as mãos e os despediram. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Você pode imaginar como era ensinada a palavra naquela igreja. Espírito Santo disse: tira Barnabé e Saulo. E fez deles apóstolos. Mandou que eles se movimentassem, ensinando a palavra. Pronto, começou o apostolado. Agora, o apóstolo é aquele que se movimenta, ensinando a mesma palavra. Não há quem possa tirar isso do apóstolo. O apóstolo se movimenta, ensinando a palavra. E ele leva da igreja ajuda para outras comunidades. Você veja que as ofertas eram dadas a Paulo para Paulo levar. Existem características claras do ministério apostólico que nós não temos visto hoje. Profeta é aquele que tem como ministério o púlpito. Mas o mestre é aquele que ensina local. O profeta é aquele que prega em todos os lugares, porque o ministério dele é a palavra. E ele não para. Ele não funda a igreja. O profeta não existe para fundar a igreja. Ele existe para falar, para ministrar a palavra de Deus. Só isso. Você veja, esse profeta, lá no ventre da mãe dele, ele foi temperado com a profeteia.
Quando ele se rendeu a Jesus Cristo, o Espírito Santo o usa com o dom da profecia. E agora ele é chamado no ministério profético. Evangelista. O evangelista não é menor do que o apóstolo, não é menor do que o profeta, não é menor do que o pastor. Infelizmente, achou-se que o evangelista, coitado, é um missionário qualquer, não é. Evangelista é aquele que tem o dom específico de trazer pessoas para Jesus. A palavra do evangelista é uma palavra voltada para novo nascimento. O ministério do evangelista é um ministério que chama mais atenção. O evangelista, o Espírito Santo opera milagres de curas fabulosos para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas se renderem a Jesus Cristo. O evangelista é como se fosse uma parteira. Ele ajuda a nascer. A pessoa nasceu, se entregou a Jesus Cristo, ele tem que entregar para o pastor apacentar, o mestre para ensinar. Pronto. O pastor é aquele que apacenta, é aquele que cuida, é aquele que põe no colo, é aquele que aconselha, é aquele que vai, é aquele que ama, é aquele que gosta de ovelha. Não venha me dizer que pastor é aquele que sai pela porta do fundo porque não quer ver ninguém. Acabei de dizer, andar com pastor é assim. Você sai, é o último a sair, porque ele fica no meio do povo. Porque pastor é pastor. E mestre ensina. Então, esses são os 5 ministérios. Isso tudo começou lá no ventre da sua mãe. Isso tudo começou quando Deus estava formando você no ventre da sua mãe. Voltando para a nossa primeira leitura. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Todos nós, lá no ventre da nossa mãe, recebemos o chamado, a direção, a vocação. Deus determinou o que Ele quer de você e Ele colocou a base. Ele colocou a capacitação para você ser assim. Você nasce capacitado e lá um dia o Espírito Santo entra na sua vida. E o Espírito prepara você para que um dia você tenha um ministério, que você seja útil no corpo de Cristo. Nós vemos assim a Trindade toda incumbida de você. A Trindade se ocupa de fazer você a produzir. Acontece que se eu fosse o diabo, eu ia fazer o que ele está fazendo. Fazer você acreditar que você não tem dom, que você não tem chamado, que você não tem vocação, não sei o que é que você está fazendo. Está gastando à toa o oxigênio que Deus lhe deu. Todos nós somos chamados. A Bíblia diz que nós devemos nos comportar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Esta carta é escrita para os santos que estavam em Éfeso. Santo não é aquele que morreu e disseram que ele fez milagre. Quem quiser fazer milagre, faça enquanto está vivo. Porque morto não faz milagre nenhum. Está morto. O primeiro milagre que o morto podia fazer era ele ressuscitar.
Porque ninguém quer morrer. Santo, esta carta, por exemplo, Paulo escreve aos santos que estão em Éfeso. É carta, os santos vão ouvir, todos em pé na igreja para ouvir. Ele diz: rogo-vos eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Significa que existe um chamamento em você. E é por isso que Deus conduziu você para Jesus. E lá um dia, você confessou Jesus como Senhor e suficiente Salvador. E por isso o Pai selou você com o Espírito. Este Espírito quer usar você com profusão. Mas você nem mesmo acredita que pode. Ai, mas eu não sou digna. Deus sabe que você não é. Irmã, eu não sou bom o suficiente. Deus não veio para os bons. Ele diz: os sãos não precisam de médico. Ele veio porque nós somos pecadores, precisamos dele. É preciso que você creia no ministério do Espírito Santo. E que você saiba que o Espírito Santo quer que você seja uma pessoa cheia da presença dele. Mas eu sou pecador, por isso mesmo você precisa do Espírito Santo. Se você não é pecador, não precisa nem de Jesus. O Espírito vem aí, quando você diz: eu não sou digno, mas eu aceito. Você não é digno, mas Deus colocou o Espírito em você como marca, como registro, como carimbo de propriedade. E Ele quer uma resposta. Se você vê, desde que você estava sendo formado no ventre da sua mãe, Deus está operando um chamado em você, e depois vem o Espírito, depois vem o Filho, e você continua parado. Que Deus toque fogo em você, que exploda uma bomba no seu coração, e que você levante daí doido para fazer o que Deus mandou. Começa a orar pelos enfermos. Começa a abrir a boca para profetizar o que é bom. Começa a dizer aquilo que está no seu coração. Começa a deixar jorrar do seu coração aquilo que Deus está esperando há tanto tempo. Esta é a vocação de filhos de Deus. Amém? Eu quero pedir perdão, pastor, já vou parar, porque minha garganta está queimando. Obrigado. Posso pedir?